Você já se pegou pensando, será que o meu bebê entende o que eu falo com ele? Em algum momento você já olhou bem nos olhos do seu bebê e teve a sensação que parecia que ele queria dizer alguma coisa? Pois é, isso é muito comum. Essa semana aconteceu um fato bem interessante. Eu estava conversando com a mãe de uma criança que eu estava colocando brinco. E ela me contou uma história que eu achei assim o máximo. Ela disse que a neném tinha uns 3 meses mais ou menos e que era muito comum ela só dormir enquanto ela ninava ela, ficava balançando, segurando no colo e em pé. Aí até que um belo dia a mãe estava gripada e com febre. E quando chegou a hora da criança dormir, a criança começou a chorar, porque queria o colo. Ela tentou pegar a neném no colo, mas ela não conseguiu, porque ela não teve forças no braço para pegar a neném no colo. Só que um detalhe, ela estava sozinha em casa com a bebê. E então ela começou a chorar, a mãe chorando porque não conseguia pegar a filha no colo para botar para dormir, e a criança chorando mais ainda, compulsivamente. Até que teve um momento que ela olhou nos olhos da bebê e falou: "Filha, é melhor eu com febre do que você." Nesse momento, ela me disse que aconteceu uma coisa muito mágica, que a neném olhou nos olhos dela, parou de chorar e ficou olhando, e ela, a mãe, chorando, conversando com a filha. A neném ficou quieta, virou para o lado e dormiu. Pela primeira vez, ela dormiu sozinha. E depois desse acontecimento, ela disse que nunca mais precisou ficar ninando ela para lá e para cá, que ela passou, depois desse dia, a dormir sozinha. E que eu achei muito interessante que ela me disse que, assim, enxergou uma coisa muito mágica ali, entendeu? Era como se a neném entendesse muito mais do que ela pudesse imaginar. Isso me fez lembrar uma época com meu filho. Ele tinha uns 9 meses, mais ou menos, e ele estava mamando, né? Nessa fase, ele já tinha dentinho. E ele mamando, me deu uma mordida no peito, que eu fui na lua. E assim, não resisti, eu dei um grito, gritei e briguei com ele. Na mesma hora ele largou, ainda no meu colo, virou pro outro lado. Aí meio que assim me empurrou, né? E eu falei assim, aí depois que passou a minha dor, eu fui oferecer o peito para ele novamente, e ele simplesmente me empurrou com a mãozinha e mostrou o dentinho para mim, como quem disse: eu não quero te machucar. Eu não consigo mais ter esse controle. A sensação que eu tive foi essa. Aí eu ainda falei: não, filho, pode mamar. E ele nunca mais pegou no meu peito, literalmente. Assim, levei numa boa também, já estava com 9 meses, e tudo que acontece, eu poderia ter me culpado por ter gritado com ele, mas eu não gritei porque eu quis, porque realmente doeu. E ele também agiu de uma forma muito tranquila, entendeu? Assim, tudo depende de que interpretação que a gente dá para os fatos que acontecem. E eu fico sempre pensando muito, às vezes, quando eu estou atendendo alguma bebê, às vezes eu olho nos olhos das crianças e tem criança assim que tem um olhar expressivo, parece que quer falar alguma coisa. E eu fico pensando assim que tem muita coisa além do céu e da terra que nem a gente consegue interpretar. E você? Você tem alguma história parecida? Em algum momento você já se pegou olhando nos olhos do seu bebê e percebendo que ele ou ela estava entendendo ou querendo te dizer alguma coisa? Escreve aqui pra gente, vamos compartilhar. Tchau!